Olá a todos, olá a todas. Estamos iniciando o último episódio do Reconexão do Ser Podcast Ayahuasca, aqui dos estúdios do Grupo SEV. Cedidos por Felipe Cassola, Raíssa Cassola, Gabriel Cassola e todos os Cassolas. Muito gratidão, agora falando mais sério, por ceder esse espaço para o Reconexão do Ser, poder aí falar da vida, falar dos aprendizados, dos ensinamentos que as pessoas que aqui participam com a gente vêm trazer para a humanidade. Ficou legal essa, né? Ficou perfeito. Agradecendo também o apoio da Babi, minha filha, que está sempre aí nos bastidores. E hoje estamos recebendo a Solange, que vai se apresentar agora para aquela câmera, por gentileza. Olá, meu nome é Solange, meus amigos me chamam de Sol. Como o Luiz disse, eu sou descendente de orientais, eu tenho uma jornada de 23 anos no mundo corporativo, finalizado, e agora eu estou atendendo um chamado interior, que é ir para essa área mais de cuidado, primeiro cuidado a mim, e estou atuando aí nesse mundo terapêutico. Terapêutico. E o que você fazia no mundo corporativo? Tá. Bom, eu trabalhava na área de controladoria, né? Então é uma área de controle. Né? Os últimos 10, 15 anos já como gestora executiva nessa parte. Viajando o mundo, era uma empresa multinacional? Como que? Sim, viajei, eu sou muito grata. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos a trabalho por 6 meses, conheci alguns lugares da Europa, Londres, Alemanha. Bom, a trabalho são só esses dois, né? Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade também de conhecer alguns lugares dos Estados Unidos. Então foram, 23 anos muito bem vividos, com todo o glamour do mundo corporativo. Aprendi muito, me conectei com pessoas com que aprendi muito. E eu sou muito grata a essa trajetória. E você largou tudo para ser terapeuta ou só largou tudo e aí a vida te levou para esse lugar? Essa é uma história muito interessante. Apesar dessa jornada, eu nunca me desvencilhei dessa parte espiritual, né? Que é uma fórmula, inclusive, de você se manter equilibrado. Falei dessa parte glamurosa do mundo corporativo, mas ela também é muito pesada. Tem um preço, né? Tem um preço muito grande. Ego das pessoas geralmente é um ego muito inflado. E se você não tem essa conexão espiritual, ou se você não está buscando verdades que realmente te elevam, é muito grande a chance de você ter todos esses tipos de doenças que a gente vê hoje em dia, principalmente pós-Covid, né? Burnout, depressão, e mesmo assim um sentido, assim, o perda do sentido mesmo de você estar nesse mundo, né? E para mim, o que eu acredito que não tive doenças, eu sempre consegui me manter de certa forma equilibrada, mas eu sempre, e isso acho que não conseguia mesmo negar, eu sentia realmente um vazio interior, né? Aquela energia de acordar todo dia de manhã, ver sentido em você estar indo, trabalhando com dados, números, porque atuava na área financeira, controle, especialmente prazos que geralmente são prazos muito, muito, muito puxados, e às vezes era muito comum. Virava noites e noites, começo do ano, praticamente essa história de final de ano e começo de ano de festa, eu não vivi isso nesse tempo Esses que eu 23 anos. não vivi. Começo do mês, sempre fechamento do mês, emissão de relatórios. Então, assim, tudo isso tem uma questão que vai se acumulando e avolumando dentro de você. Então, se você realmente não tem, se você não nasceu para isso,
eu acredito que é difícil se manter. E aí, nessa procura de sempre se equilibrar, eu já fui médium de terreiro de Umbanda. Antes do mundo corporativo? Não, isso tudo foi acontecendo ao Junto, mesmo. tá. Chegou, eu era a nerd. Eu era nerd para Trabalho. estudar, para o trabalho, e eu era nerd para tudo aquilo que eu fazia. Então, quando eu comecei a me desenvolver na mediunidade, eu me jogava mesmo. Então, às vezes eu brincava, eu ficava terça, quinta, sexta, sábado, domingo, envolvida, né, pós horário do trabalho, envolvida com isso. Tá. Eu não tive uma vida de baladas, assim, nunca fui. Minha balada era essa. Tecnicamente você estava nos dois extremos, né? Exatamente. Mas assim, com os dois pés Sempre, de forma muito inteira. muito Então, inteira. e na Umbanda eu fiquei como médium, depois, né, todo o trabalho de desenvolvimento, iniciação, né, sempre assim, eu sou grata também a essa minha parte, esse meu eu interior, que eu sempre me conecto com as pessoas certas, nos lugares certos. Eu nunca espiritualmente, eu nunca caí em roubada nenhuma. É impressionante. Então, e eu me atirava, assim, então era muito, assim, era domingo fazendo cursos de magia, do fogo, depois das pedras, e do Exu, tudo quanto era tipo de magia, eu caminhei, eu percorri esse caminho, e isso foi mais ou menos 15 anos, até que chegou um momento da minha vida, e eu acredito que a Umbanda está mudando, sim, que é mudar um pouco esse olhar, que não é você pedir para orixá, pedir para santo, pedir para falange de trabalho me ajudar, que é essa terceirização que você faz, sabe? Porque na verdade está tudo dentro de você. É você se conectar com aquilo que você quer, que os 95, eu não sei se é 99, 95%, que dizem que 5%, 1% é sua responsabilidade, 95 e 99 é todo esse sarau, né, espiritual que ele provê você, mas é você buscar por esse mínimo de fazer isso com verdade, sabe? Você chamaria isso de consciência? Totalmente. Disso? Porque Totalmente. ainda hoje tem muita gente que pede. Sim. E delega. Sim. Uma coisa que se vê muito aqui no Brasil é que quando não alcança Deus quis. Exatamente. Ou seja, o filho nasce desnutrido, ele vai procurar assistência, não tem, não encontra, o filho morre de fome e ele fala que Deus quis. Exatamente. Então eu fiquei um pouco cansada dessa dinâmica e resolvi buscar respostas, me desenvolver internamente, buscar as minhas forças. Não que eu não acredite, continuo acreditando. Acho que uma vez que você entra nesse mundo espiritual, não tem como você sair. É uma jornada que não tem fim. É um caminhar, caminhar pela vida, né? Mas tem essa questão. Tem muito dessa questão que é você terceirizar. E quando que você percebeu que estava funcionando, que estava rolando essa terceirização e não ia mudar? Porque são 15 anos, né? Bom, só para desmistificar, nessa nova era, a maioria dos médiums são médiums conscientes, né? Você aprende a ter menos controle e deixar que aquela entidade espiritual conduza o trabalho, e isso é uma forma de você aprender, né? Com esses mentores, mas é quando, nessa forma de fazer caridade, acredito na caridade, não estou dizendo que não, mas, e a gente sabe como terapeutas aqui, o valor é percebido quando existe uma troca, e na hora de você fazer a troca, você entrega, você faz o seu servir e você tem uma troca que hoje é o dinheiro, né? E quando você dá, aquela pessoa que está do outro lado ou do toquinho, do banco ou da mesa,
ela não consegue sentir esse valor percebido, porque a avó Maria falou isso, tá bom, ela me falou isso, mas eu posso voltar daqui 15 dias de novo, ela vai me falar. Então, assim, você fica sempre com aquela sensação de que você pode ficar postergando, né? E é uma forma de sabotagem, a gente sabe disso, Total, em né? tudo. Agora, se você sabe que você vai para uma consulta com um médico, com um terapeuta, você tem que pagar por aquilo, Você vai ter que fazer valer a pena. você vai ter que fazer valer a pena. Vai ter. É essa que Que é o grande sacada, entendeu? E aí eu vi, assim, muitas, assim, sentava lá no toquinho, né? Toquinho da avó, Sim. e era o mesmo discurso. E eu sei que ela estava me ensinando também a ter paciência, ter tolerância. Mas eu também cheguei e falei assim, é o meu limite, né? Porque aquilo estava também me adoecendo, de certa forma, internamente. E mas eu comuniquei, tipo, 5 meses antes, eu falei assim, eu fico até dezembro, fecho Fechar o nessa, mês, o ano. até um ano, e foi um choque e tal, mas assim, É porque 15 anos, você tinha um... e aí eu falei assim, tem que ter outra forma. Tem que ter outra forma de você contribuir para o crescimento do outro, né? Bonito. Que seja Mas efetivo. tão elevado e efetivo, porque a gente está numa dimensão em que existe essa troca, que o dinheiro circula, que o dinheiro, muitas vezes, ele traz esse poder, que é a liberdade e a informação. Eu era muito, como eu posso falar, resistente ao dinheiro por conta da minha infância. Meus pais, eles eram muito politizados, então tinha reuniões em casa, ditadura militar, então o capitalismo não prestava. E eu, criança, fiz a minha dinheiro não presta. E aí eu tive uma vida complicada, essa relação complicada, até que uma vez eu li Osho, e Osho fala exatamente isso, que o dinheiro dá liberdade. E eu, que era tão livre, estava preso num preconceito ou numa falta de interpretação assertiva de criança, falou exatamente. Exatamente. E aí eu mudei o drive. Mas enfim. E aí? Você saiu, fez as suas obrigações? Sim, fechei o ciclo. E aí eu me senti livre. Mas eu sentia que eu precisava me desenvolver, eu sentia que eu tinha um corpo um pouco flexível, né? Porque o corpo ele somatiza, o corpo ele fala como é que você pensa, o que você sente, as dores que você sente no corpo. Então, eu fui estudando. Então, eu fui me joguei para a parte de meditação, mas a gente é ocidental, então tem uma questão, né, dos pensamentos que são que vem com muita força. E aí, como Osho, eu descobri também as meditações ativas, porque ele conhecia muito bem a mente ocidental. Então ele falava assim, primeiro você tem que extravasar, tirar todas as raivas que você tem. Então era 1 hora, né? 1 hora pancadaria, 1 hora tirando toda essa questão de raiva, até você se sentir livre. Então eu fui para a parte meditativa, eu conheci o Tantra também, para ressignificar como mulher oriental. A gente não cresce a gente não cresce nesse lugar de se apoderar, né, da sexualidade e do prazer. E experimentei muita coisa, né? Vivências nessa parte mais galáctica, estelar, que eu não tinha muito contato com seres estelares, e na verdade isso só vem um pouco depois, né? Aí fui para o Theta Healing, chegou então a constelação familiar, que me ajudou, inclusive, muito nas dinâmicas ocultas, do porquê que eu me relacionava com pessoas, ou homens mesmo, ou a minha própria relação no trabalho, porquê que eu atraía determinados tipos de trabalho, trabalhos que eram extremamente sacrificantes, com chefes que eram manipuladores. Então, tudo isso
a constelação trouxe para mim essa visão do porquê eu sou responsável por cocriar a realidade que eu estou vivendo. Aonde é que estavam as minhas dores, as minhas feridas? Para onde é que eu estava olhando, sabe? Então, isso abriu a minha cabeça, está ajudando a abrir meu coração. Acho que essa parte do abrir o coração, tem um ayahuasca que está conseguindo fazer isso, né? Porque vai além do controle mental. E outra, você com uma mente poderosa, do jeito que você falou que é, focada e tal, para fechar o coração foi muito fácil. Agora para abrir, vai ter que ser um trabalho de... Sim. Né? E criando esse espaço de permissão. Tem essa palavra permissão, ela foi uma palavra que foi extremamente... ela se avolumou assim dentro de mim. Porque o quanto de permissão eu tinha na minha vida. Permissão para não fazer nada, permissão para não pensar em nada. Isso é quase impossível, mas essa parte de sentir, e tá sendo meu drive, assim, e tá direcionando muito dos direcionamentos da minha vida mesmo. E você acha que esse modus operandi da sua mente, não sentir, não permitir que o sentimento se manifeste e tudo mais, vem da sua ancestralidade? Vem muito da minha ancestralidade. Todos nós, eu acho que nós vivemos nesse ciclo de dor, né? A minha ancestralidade, assim como, bom, a sua, mas a gente vem desse ciclo de guerra. Eu sou mexicano, né? Avós que tiveram que atravessar a guerra, atravessar o oceano para vir aqui, viveu fases de penúria, fome. Então, quanto de dor que não tem. E você não quer sentir dor. Para você não querer sentir dor, o que você faz? Não sente. Então, só que você não sente geral, né? Não sente geral. Eu costumo dizer exatamente. Quando a gente entra no processo traumático, ancestral, por assim dizer, e fecha o coração, você fecha tudo. Fecha tudo. O bom também. Pro bom também. E aí é um trabalhão, até perceber isso, e depois que você percebe, para você elaborar uma estratégia para reverter, isso. Né? E é um trabalho que, na verdade, não começa em você, né? Porque você pode saber que você tem esse trauma, você pode trabalhar, e aí tem infinitas técnicas, ayahuasca, tem tudo. Mas se você não vai lá atrás, na sua fonte, na fonte da sua vida, na sua ancestralidade, de olhar, de incluir, fala assim, gratidão, meus avós, meus tataravós, a vida que vocês caminharam, a dor que vocês tiveram, eu vejo isso tem valor, mas agora me permita fazer diferente, que eu tenha uma boa vida, que seja uma vida mais prazerosa, sabe? E se você não olhar para trás e esse amor e essa gratidão não chega para eles continuam, energia ela ainda atinge. Tá Fica presente. Fica presente na sua vida, né? E aí ela não anda em determinada área ou áreas, né? Áreas, exatamente. Prosperidade, e prosperidade financeira, prosperidade amorosa, porque a fonte é a mesma. A fonte da prosperidade é prosperidade, ela não é amorosa ou ela é financeira, né? A gente tem mania de fatiar isso. É a terapia das partes. Né, a terapia das partes. A gente acha que mas não, né? Não, né? Tem outra. E é tudo, como eu falo, Ai, agora deu branco. Mas é uma... É cíclico, cíclico. Eu ia falar outra coisa que eu acho legal, mas é cíclico. Uma coisa vai nutrindo a outra, vai nutrindo a outra e vai ganhando um tamanho e distância que não dá para mensurar. Então, para mudar isso daí também. Né? Por isso que já vai lá nos trisavós, né? Já resolve a vida deles, porque... Mas também tem isso, né? Não é resolver a vida deles... E se não fazer nada. E você não fazer nada, porque, na verdade, esse conteúdo está em você. E provavelmente, você foi criando, através desses ganchos que você tem, você foi também se machucando por conta disso, né? Criando, você vai atraindo mais do mesmo. Então, você também tem muita
dor e muita ferida, que aí sim, está com você isso. É você que precisa fazer alguma coisa, um movimento, vários movimentos. Vários, milhares, na verdade. E aí você tem que brigar com você mesmo, né? Porque você está num padrão repetitivo de décadas, e aí, não vou lá. Não, vai, agora que você tem que ir mesmo. Agora que você tem que ir para se colocar à disposição da mudança. Sim. Com o corpo, com a mente, com o coração, né? Com a energia. Mas eu acredito assim que aí é isso aí que também entra essa parte da gratidão, né, Xangô? Porque quantos de nós tem esse clique ou essa vontade genuína mesmo de evoluir? A maioria de nós, eu vou dizer assim, eu estava também, de certa forma, viciada e entorpecida, mas em trabalhar em algo que não me nutria, por exemplo. É uma forma de vício, é uma forma de eu sentir. 14 horas, 20 horas trabalhando, você está fazendo você está querendo se esconder de alguma coisa, sabe? Não deixa de ser um tipo autoflagelo, né? Tá. Então, agora só me fala uma coisa. E aí você cai na Umbanda. E modus operandi, você continua do mesmo jeito. Você foi estudando e se aprofundou na Umbanda. Também, e aí? Você estava em dois, vamos dizer, extremos, que um é espiritual, outro é bem material. Você ali abduzida pelas tarefas e deveres e egos também, porque ao mesmo tempo que te atacavam com ego, você também devia atacar alguém, porque tem a hierarquia, você tinha que cobrar, né? Porque estavam te cobrando, e aquele looping todo. E a espiritualidade ali, você se dedicando. Então você acabou de falar 14, 15 horas, e o resto do tempo você estava lá, você dormia. Cadê a Solange? Como é que era isso na época? Você sacou isso ou não? Saquei. Então, por isso que eu acredito que eu falei, a Umbanda também, só a Umbanda não está me nutrindo. Porque eu saía de um lugar e no final, acho que assim, a caridade, ela é sim importante, né? Existem pessoas que precisam dessa luz. Mas é você praticar a caridade daquele lugar genuíno, porque você quer, você se sente feliz em estar lá. A partir do momento, eu acho que isso não é só questão da Umbanda, mas se você está indo para um lugar, e eu nunca tive esse medo, tá? Mas eu sei que esse medo existe. Por exemplo, existem muitas pessoas que não conseguem ver sentido mais em trabalhar num terreiro, mas continua indo porque tem um medo. E existem alguns pais de santos que falam. Que põe medo. Que se você sair daqui, sua vida vai, né? Então, meus trabalhos já foi bom de gente assim. Sim, exatamente. Inclusive, só fazendo um parênteses, hoje em dia na Ayahuasca está acontecendo isso. Se você não vier aqui todo mês, ou toda data, 2, 3, 4 vezes por mês, você não pode tomar em lugar nenhum, e se você faltar, você nunca mais toma em lugar nenhum. Ameaçando a pessoa de que ela vai se ferrar se ela não for no trabalho dela. Por conta de dinheiro, no fim, né? Isso é muito sério. Essa agiotagem. Agiotagem espiritual é muito bom, hein? Agiotagem espiritual. E eu falo isso também. Gostei. De um lugar assim pessoal. Eu não sei se eu já comentei com você, mas eu acredito que o fato de eu ter ido para a Umbanda foi muito por conta desse movimento. E eu tenho muita gratidão para meus pais, porque assim, eu cresci num ambiente, nós éramos extremamente humildes, pobres mesmo, né? Então, meus pais faziam assim, a gente ficava doente, era muito raro, mas quando a gente ficava doente, a gente precisa ir para um médico, um pronto-socorro, a gente era levado lá, mas tinha sempre aquela benzedeira, sabe? Da manga, né? Da manga, né? Porque é uma forma de se secar, entendeu? É saúde espiritual e saúde física. Né? E eu acho isso muito bacana. Vocês eram em quantos? Seu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe, eu sou a caçula, um irmão e uma irmã. Tá, e a gente é levada. A gente sempre, benzimento sempre, assim. E você é nativa da onde? Nasceu em São Paulo? São Paulo. Capital. Mas depois a gente se mudou para Mogi das Cruzes. Ali que tinha as benzedeiras. Sim. E essas benzedeiras, quando eu era levada,
Era assim, vários tipos, mas olha, ela vai ser benzedeira. Olha, ela vai ser macumbeira. Olha, Macumbeira é ela ótimo. a macumbeira já quando, né, o negócio foi evoluindo e levava assim para uns um desses que recebiam, essa aqui vai ser macumbeira. Então eu cresci e aí, enfim, até que chegou um dia que a gente, infelizmente, mas eu disse que eu nunca caí em roubada, mas não que isso tenha sido roubada, mas isso foi talvez o grande direcionador da minha vida. Não acredito assim que pela história da minha família que eu me desvirtuasse, mas isso me norteou dentro da espiritualidade, nesse evento, que a gente caiu numa senhora, uma agiota mesmo, que, enfim, e incrível, assim, não que ela não tivesse poder, ela tinha, inclusive ela conseguia plasmar coisas, assim, terríveis, sabe? Porque isso existe mesmo. Tem. E aí isso dava muito medo, e aí na época, a minha mãe tinha acabado de voltar do Japão, e ela chegou, assim, ó, você tem que dar o dinheiro referente à idade da sua filha. E aí foram US$ 18.000, tipo um ano inteiro de trabalho dela, que ela trabalhava dia e noite no Japão. Japão é muito, né? É. E ela não teve dúvidas, entendeu? Ah, se minha filha é vítima de uma magia negra, não tem Dinheiro a dinheiro, gente né? arruma Dinheiro, aqui. exato. E, enfim. E ainda a gente me lembra que a gente ficou presa nessa mulher no ciclo de que ela queria, mas ó, falta mais, enfim. Todas essas histórias que a gente já sabe. Ouve por aí, é. Então, eu tinha muito medo aí depois disso, dessa questão de mediunidade. Se associou a mau caratismo, É... né? Tem que bater mesmo. Bom, e aí o que acontece? Isso norteou a minha vida de tal forma que quando aí minha mediunidade começou a aflorar, e eu não tinha, isso você não para, entendeu? Não é, não quero, não sei, não sei o que a gente decidiu antes de vir. Né? Os acordos, né? Os acordos, Os mas contratos. começou. E aí eu pedia que fosse para um lugar bacana, legal, aí, enfim, isso é mágico e tudo foi caminhando. Comecei a desenvolver com o pai Rubens Saraceni, e aí foi, né? E por que eu precisava de um lugar que oferecesse a parte teórica, ou por que eu estava indo lá, o que são os orixás, então, e aí foi caminhando. Teologia de Umbanda, doutrina, tudo quanto é tipo de magia. Porque eu tinha que me certificar que era um lugar que estava trabalhando meio evolução, que era um lugar realmente lugar do bem e que eu nunca ia fazer nada de mal Para o para outro. ninguém, entendeu? Porque esse foi realmente uma dor muito grande. E aí mais tarde, recentemente, eu descobri o quanto de culpa eu tinha desse evento, de como que eu me sentia culpada por minha mãe ter Pago, né? pago todo um ano de trabalho dela no Japão, longe, entendeu? E Sacrifício, né? isso norteou a minha forma, inclusive, de ser, porque eu tinha que trabalhar muito, Estudar muito, estudar ganhar muito, bastante. fazer meus pais terem orgulho de mim, de que eu estou fazendo tudo muito certo, que a minha vida valeu a pena Os 18 mil os 18 dólares. mil dólares, sabe? Então, é por isso que a gente precisa, é uma obrigação quando você está dentro da espiritualidade, a fazer as coisas de uma forma certa e correta. E honesta, né? E isso, tudo bem, eu acho que da minha formação, essa coisa nipônica, japonesa, eu não vou falar, mas a maioria das vezes nós somos isso, nós temos uma ideia muito clara do que é certo, do que é errado, do que é honestidade. Então, não acho que eu me ia desvirtuar, entendeu? Mas essa experiência Então, foi divisor um de águas negócio de eterno. que você jamais vai fazer, tirar dinheiro das pessoas. Então, eu achava que eu só tinha que fazer caridade. Então, virar chave para virar terapeuta e usar esses meus dons, tudo, imagina. Ainda entendeu? Ainda fico um pouco constrangida, tipo, quanto que é? Quanto que é o teu trabalho? Eu tive esse tipo de problema também. Hoje eu não tenho mais.
Mas assim, isso vem muito do você, eu também já fui pra benzedeira quando era criança, tudo. E minha mãe trabalhava em hospital, mas enfim, né? Eu morrendo lá, fui pra tudo quanto é canto. Tomei óleo de jacaré, e fígado de jacaré, Olha, umas isso é coisas. interessante. Isso é Você não tem interessante. noção. Óleo de jacaré. É, Depois eu vou pesquisar. Agora eu fígado tô... de jacaré, tem, existe ainda. E esse negócio do benzedeira, eu vejo muito a roça. Vamos falar, morei em Minas. mas isso Só mesmo. que aí você tava dodói, sua mãe te levava uma galinha, deixava pra benzedeira. O outro trazia uma cesta de mandioca. E o outro, né? Não faltava nada. Era a troca que você falou, que hoje, aqui nesse meio, é o dinheiro. É A o gente tem que dinheiro. ter luz, tem que ter água, tem que ter casa, tem que ter teto, quebra, telhado. Internet. Internet, hoje tem internet. E aí o povo ainda reluta em achar que o médium, o terapeuta não precisa de dinheiro, tem que ser de graça. E a gente também. É uma egrégora, né, cultural, energética até, que as pessoas ainda acham, não, é espiritual, não precisa. Precisa, gente. Não precisa viver, precisa que você falou do celular, da internet, né? As relações mudaram, né, muito. A gente não está mais na roça, Uhum. né? Mas assim, existe uma questão também que é uma questão energética do alto valor, né? Eu não sei como foi a sua experiência, mas a maioria dessas benzedeiras, né, pessoas que faziam caridade, por mais que tivessem essas trocas, no final elas estavam sempre muito doentes. Porque, enfim, a gente sabe que essas trocas, existe uma troca energética Enorme. e que, na verdade, ela Vai minando a ela pessoa. vai minando. Então, a gente está num momento diferente, né? Essa mudança de chave mesmo, porque aquilo que você, muitas vezes, você está fazendo a favor da pessoa, eu acredito, você está servindo através do seu tempo também. E o tempo, o que é o tempo? O que é o tempo? Não é? O tempo não volta. Não volta. E na minha opinião, a sua presença, o seu tempo, é aquilo que de mais importante você pode oferecer para essa pessoa. E isso tem um valor, né? E a forma de você fazer essa troca é através do dinheiro. Então, mas é uma construção. Na maioria das vezes, até porque a gente vive nesse mundo cristão, judaico, né? Que prega muito esse lugar de você não poder cobrar pelos seus dons, talvez espirituais, prega muito esse lugar da como que fala? Doação. Da doação. E a gente vive, né, um país que é regido por essas religiões, mas eu acredito que é uma mentalidade, é a mentalidade mesmo que está mudando. Tá, o pessoal, na verdade, eu vejo que está acordando, inclusive para as religiões, né? Aquela fé cega, né? Que tá, não é que está acabando, mas a ciência, por assim dizer, está chegando, quântico, e não sei o quê, e o pessoal está começando a acordar para falar, opa, peraí, o padre lá, o pai de santo ali está extorquindo, ele está, porque não é bem assim, e vem dessa politicagem toda que existe nas religiões, o poder da igreja sobre os políticos, sobre o Estado, vamos dizer assim, que está caindo. Sim. O pessoal está vendo a corrupção em todas as religiões, inclusive, né? Uhum. Inclusive com a ayahuasca, nesse meio indígena também acontecem coisas, abusos, e aí a relação está mudando. Dá uma volta, um looping, né? E volta naquele ponto que você falou, que, opa, peraí, eu que tenho que, né? Sim. Saca? Eu que tenho que assumir a nave e, saca? É sempre, Parar de dar dízimo, na verdade, de investimento. é sempre sobre nós. É sempre sobre nós. Né? Aquilo que acontece fora é reflexo daquilo que... A gente a auto-observação, que eu tive problema de cobrar também, eu não sabia, né? Aí eu fui investigar, tem a ver com autoestima, tem a ver com auto-merecimento, tem a ver com crença, até eu limpar isso daí, nossa, com escassez, você se prostitui, né? Você faz por qualquer valor, com medo da escassez, da falta, né?
Eu já passei E aí, por às vezes, isso. você não faz porque você tem medo também, que se você fizer, se você cobra, você também, não deixa de ser um prostituto, assim, alguma coisa nesse sentido, sabe? E muito louco mesmo, toda essa criação. E agora você cobra. Agora eu cobro, Você merece. eu E mereço. estudou muito para cobrar E também. continuo estudando. Teve um psiquiatra, inclusive, uma vez, que uma filha de uma amiga que foi. E foi muito interessante essa passagem desse cara. Presta atenção. O cara foi lá com a menina, né? Com a filha e tal. E aí, no primeiro. Acho que era um pós 600 na época, o valor da sessão. Aí falou assim: quanto que é a sessão? Ah, tá, 1.600, tá bom, pagou. E agora, o que que a gente vai fazer? Tem essa estratégia, que nem você, constelação, tem Theta Healing, tem mais não sei o quê. Ele falou assim: ó, essa daqui é 1.200, essa daqui é 2.000 porque eu estudei mais. Essa daqui é tanto que eu estudei menos. Essa ótica do cara, eu achei impressionante, porque impressionante não, mas assim, super bom senso. Uhum. Você ficou 15 anos num terreiro e tal, né? Ficou 30 no Theta Healing. Agora, você ficou 5 na constelação, tem diferença. É o seu tempo. Uhum. Não faz sentido, gente? Sim, porque o tempo, Que você dedicou a presença, presença de tempo, né? Achei bacana. porque a presença, puxa, acho que não tem preço, não tem valor, né? Que hoje em dia tá bacana. Eu digo, e a qualidade da Da presença. presença. Não adianta estar junto o celular, né? Exato, exatamente. E como que você vê isso nas pessoas que você atende hoje em dia, com essas telas todas, o tempo todo, nas relações, casal? Olha, Quais são os quadros comuns, assim, sei lá, desconexão, desconexão? né? Então não é que eu te amo menos ou mais, eu não estou conectado. Primeiro você não está conectado com você. Então, se você não está conectado com você, dificilmente você vai estar conectado com outro. Mas essas dores, principalmente de relacionamentos, muitas vezes, por exemplo, quando uma mulher chega assim, mas eu quero, aí vai, infinitamente volta assim para esse lugar, né? Mas eu quero fulano de tal. Não, eu não faço trabalho. Tipo, você está falando de magia. Magia, eu não faço trabalho. Mas eu posso dizer para você que é possível você trazer seu amor de volta. Como? Olha, gente, ela vai mostrar, falar, não vai mostrar, porque se quiser procure no arroba dela, mas isso não dá engajamento e não dá audiência, por quê? Porque isso dá trabalho. dá trabalho. Pronto, uma. Por quê? Porque primeiro você vai ter que admitir que é você que não está sendo capaz de atrair o relacionamento que você quer. Não é o João ou o José, não é isso, não é disso que estamos falando. Se você atrair, e se for aquele cara, porque assim, é muito difícil dizer, mas todas essas confusões daquela pessoa confusa, essa confusão está em você. Ou seja, você atrai o magnetismo. Exatamente. É aquela dor. Se o fulano é infantil, tá, aí você se põe essa questão na constelação familiar, por que você está atraindo um masculino filhinho de mamãe? Mimado. Por quê? Porque você provavelmente não está olhando para o seu papai e para sua mamãe no seu lugar de filhinha. Você deve estar ocupando algum lugar que não é seu, né? Então, provavelmente, se você está atraindo um filhinho, você pode estar no lugar da sua mãe quando você olha no relação papai e mamãe, de você estar querendo ser salvadora do seu pai, alguma coisa nesse sentido. Então, você está com todo o teu campo com essa energia salvadora. Aí você vai o quê? Atrair um filhinho. Vários, E né? esse filhinho, até por questões de campo, ele deve ter sido criado num ambiente familiar em que a mãe dele deveria de ser extremamente dominante e não deixar com que aquele pai
ocupar esse lugar De pai. pai provedor. Então, essa criança, ela não recebeu aquele impulso, aquela energia masculina de se tornar realmente um homem. E aí ele pega e se engatilha porque ele precisa, né, de uma mulher meio não, totalmente mãe. Então, assim, é difícil. Tem uma parte que é difícil, porque tem uma dinâmica oculta. Como que ela vai saber que ela tá nesse papel de salvadora e ela tá nesse papel extremamente mãe? Vai ser difícil, inclusive, de ir para essa camada e ela admitir isso. Se render isso. Puxa, eu preciso estar no meu lugar. Né? No meu lugar, ressignificar esse olhar do pai e da mãe, eu estar no lugar de filha, de eu falar assim, esse relacionamento é de vocês, então curar essa parte em termos de relacionamento e fazer toda uma construção, isso estou falando de uma forma muito simplista, tá? Para que aí você possa tá com essa parte de relação curada, para você aí poder olhar para o masculino de uma forma mais saudável e mais curado também, para que você possa atrair esse masculino. Curado também. Curado. Porque imagina essa mulher extremamente potente, salvadora, se ela atrai, desculpa o termo, mas aquele homem com toda aquela energia provedora que coloca o pinto em cima da mesa, vai ser um inferno essa relação. Vai ser dois machos brigando. Exatamente. Dois galos, né? Ou pode ser o contrário. Por que eu sempre atraio aquela menininha? Eu quero uma mulher, mas você atrai uma menininha porque provavelmente você tem dentro de você um masculino que devia estar posicionalmente num lugar errado, sabe? Então você tem que fazer todo uma ressignificação mesmo, que é para você poder atrair um feminino maduro para que você possa se conectar, né? E aí, assim, eu vou falar isso, sabe, Luiz? Primeiro, a pessoa não vai entender nada. Porque a gente está falando que está abrindo essa consciência, mas, sei lá, 90% está dormindo ainda. Não sabe do que a gente fala. Não sabe o que é autorresponsabilidade. Sabe, é um movimento gotinha a gotinha. E a pessoa tem que estar consciente desse processo lento de apropriação da consciência, né? Porque o pessoal chega em mim, não sei se você também, muitas vezes, resolvendo uma sessão, uma coisa de 40, de 50 anos, por ancestralidade. Se vende muito isso. Faça uma consagração de ayahuasca, sua se vida... vende, né? Putz, sua vida vai mudar. Você vai acordar, você faz sábado, domingo, você vai acordar uma outra pessoa. E a gente sabe que não é isso. Não é assim, né? Ele vai... Eu posso dizer que ele faz um movimento gigante, mas quanto que a gente já não vem se trabalhando, não é? Exatamente, não é? Inclusive, eu falo que a ayahuasca é um estudo, né? Uhum. A gente vai se estudar. Ela vem... Eu estou falando por aí que a ayahuasca é planta do poder. A ayahuasca é uma planta mestra professora, ela vem te ensinar. Uhum. Não tem nada a ver com planta do poder. E aí a gente sai e vai fazer a lição de casa. Uhum. Se estiver pronto. Se não estiver pronto... Então, milagre, eu já vi algumas coisas absurdas acontecerem, mesmo, inclusive, no meu trabalho, do cara beber 35 anos, vir participar de uma cerimônia, sair e nunca mais beber. Isso acontece, né? Sim. Agora, e o resto? Continua batendo na mulher? Continua... Sim. Então, peraí, né? Peraí, as mudanças acontecem, mas existem mudanças e mudanças. Não tem a terapia das partes? Então, o cara só parou de bater. E o caráter? Como é que fica? Então, é um trabalho também, eu acho que da nossa parte, quando você está conversando com alguém que é extremamente, eu não gosto de falar leiga, mas que nunca ouviu falar, você também tem que se adaptar a essa linguagem, de fazer com que aquilo que você faça de alguma forma sentido para aquela pessoa. Nem pode vir, mas assim, você jogou uma sementinha lá dentro,
né? A pulga atrás da orelha, A né? pulga atrás da Ela vai orelha. incomodar aquela pessoa. Assim, Até uma hora que... muitas vezes eu jogo mesmo essa pulguinha, É de sabe? propósito. Mas você tá me falando, porque fulano, eu gosto tanto dele, eu amo tanto ele, eu quero ele de volta, assim. Aí eu falei assim, eu pergunto, quantos iguais a esse relacionamento você já traiu? Tem padrão esse relacionamento? Ah, tem. Por que será, né? Porque Deus quis assim. Tá bom, então. Será que realmente Deus quis assim? Então, assim, a pulguinha foi jogada, entendeu? Tem uma frase que você falou de Deus agora que eu lembrei, que assim, quando acontece repetidamente alguma coisa da sua vida, que Deus está te dando uma segunda chance para você fazer diferente, Exatamente. para você aprender com aquilo e mudar. Exatamente. Exatamente. E já aconteceu várias dessa comigo. E É, vai e acontecer vai também. acontecer, e vai porque assim, eu acredito que está se abrindo infinitas ferramentas de forma de você evoluir. E vai chegar, né? Porque a gente está nessa dimensão para isso, né? Senão a gente não estava aqui, né? Né? Mas vai muito desse lugar, né? De primeiro reconhecer internamente. Eu, você, em níveis, camadas diferentes, a gente sabe que sempre temos questões, dores que vão estar brotando, a gente se engatilha e é mais aí. A vantagem nossa é que a gente sabe, opa, pegou aqui. Não vou fugir disso. O que isso quer dizer? E você se render e dizer, realmente, tem uma questão aqui. Deixa eu observar, deixa eu me entregar para deixar ir. Esse seu render foi muito preciso, porque normalmente a nossa mente briga com tudo, né, na verdade. Exatamente. Mas ela briga porque tem esse lugar de proteção, né? Que a nossa mente faz isso tudo para proteger. Mas chega uma hora que aí você olha e fala assim, peraí, fica quietinha. Deixa eu ver Deixa aqui. eu ver, Que aqui ela faz, né? É isso que eu ia falar. Ela faz. Você com a sua mente controladora, extremamente dedicada aos estudos, independente do quais, que área, que segmento da vida. Como que foi a primeira vez que você tomou medicina, ayahuasca? Então, e aí, bom, vamos lá. Depois dessa experiência com aquela senhora lá, o resto foi só bênção. E eu fui num lugar que eu já tinha pesquisado e o lugar é muito, inclusive, parecida com... O modus operandi é muito parecida com Reconexão. A grande vantagem do Reconexão tem você, obviamente, e porque é aqui em São Paulo. E faz a palestra, explica tudo direitinho no começo e tal. E aí eu tomei a primeira dose e foi muito maluco, porque eu passei por, acho que você sabe dessas fases. Não tá pegando nada aqui. Nossa, não acredito, não vai ser. Porque tem gente que fala que pode não acontecer nada, né? E tô eu lá, sentadinha do lado de fora, que a gente podia estar lá. Daqui a pouco eu vejo as gramas. A grama começa a crescer. Eu falei, meu Deus, a grama crescendo. Não, Você sério. estava vendo a grama ali. Daí, daqui a pouco, começou a formar mandalas Na grama. a grama. Aí eu falei assim, eu acho que pegou. Depois eu comecei, eu me tampava assim, porque eu tinha que ficar muito no silêncio, mas eu achava aquilo tudo muito alegria de criança. Sim. Eu comecei a dar muita risada, assim, entendeu? Tentava se segurar, mas... Porque eu achava aquilo muito extraordinário. Porque, na verdade, as plantas têm, né? Elas são... tem toda essa propriedade. E a gente não é capaz de ver no nosso estado, só nesse estado alterado. Porque eu vi as plantas formarem mandalas no chão. Achava, meu Deus do céu. E aí eu olhei assim para uma... E eu sei que o lugar ficava no vale e tinha uma chácara. E foi incrível. Eu consegui ver a perna da vaca. Eu conseguia ver o contorno e eu conseguia ver as artérias da vaca.
Raio-X, tipo. Eu olhava assim, meu Deus do céu, como é que pode assim, tá tão perto assim, eu consigo enxergar isso? Isso aí foi muito maluco aí. Mas aí tem essa primeira fase, né? A segunda fase foi um pouco que deram mais uma dosezinha, aí começou a ir para um lugar sombrio. Aí o bicho começou a pegar. Aí a minha mente me levou para um lugar de não, não, não. Só que era uma loucura, porque eu ficava com o olho aberto. Primeiro que eu conseguia enxergar o avatar da pessoa. De todo mundo, assim, que você olhava? Eu olhava assim, essa mulher aqui é uma arcturiana. Eu Gente. pensava, não, isso não pode ser, não pode ser isso. Você Mas eu lembra. olhava assim, mas é uma arcturiana. Eu ficava muito assim. Aí eu começava a olhar assim para as paredes e hoje eu conseguia enxergar as moléculas. Eu falei, isso aqui tá muito louco. E aí eu comecei, eu não Muito consegui. louco, você pensou isso? Muito Pensei, louco. eu tô muito louca. Tomei um negócio. Eu falei, isso aqui não tá. Aí a minha mente começou a criar. Isso aqui, tô ficando muito. Não. Aí o que eu fazia? Eu fechava o olho, eu via mandalas. Eu ficava de olho aberto e eu começava a enxergar as moléculas. Só uma pergunta assim, você já tinha fumado maconha? Nunca. Já bebêbada? Nunca Nada, nada. imagina isso. Então, não, eu comecei a me ver essa pergunta por isso. Continua. Imagina isso. Você que não tinha que fumar, porque. Né? A experiência, estado alterado, É louco isso. expansão, Isso é expansão. muito aterrorizante. Então eu ficava dançando aí. E vendo mandalas. Não, eu não podia fixar o olho em nada. Eu não fixava o olho em nada. Você foi dançar pra. E ficava olhando para lá e para cá para não. Entendeu? Porque foi assim. E aí, eu saí para fora, chegava uma hora que eu estava lá fora, aí eu ficava assim olhando. E eu começava a ver as árvores, tipo aquelas pinturas. Não Ordo, né? falei, meu Deus do céu, isso aqui não tá certo. Isso na segunda dose, quer dizer, já fazia um tempo. Pintura óleo. Era muito. Ela é mestre em substâncias. Que ótimo, meu Deus. Então foi, mas foi uma, aí foi, mas eu vi que eu falava assim, eu não quis entrar no quartinho. Essa que foi a questão. Mas você fez limpeza? Nossa Senhora! Olha, vomitei, que eu achei que eu ia perder as minhas vísceras. E eu conseguia enxergar. Eu olhava assim eu olhava assim pro baldinho e eu via coisas. Assim, nossa Senhora! Legal. Legal! Você viu? Você lembra? Lembro, eu vi tripas, eu vi muito sangue, eu vi gente. Vamos, continua. Sem muitos detalhes. Então foi isso. Eu falei, tá bom, ok. E eu vi que tinha um quartinho. Eu falei, esse quartinho eu não dou conta de entrar. Você ia ver muito mais. Eu não vou. Eu não vou dar, eu vou pirar. Eu não quero. Não preciso. Não, foi uma decisão. Não, é a Terra é super ok. Não preciso. Não, não dou conta de ver isso. Obrigada, você me trouxe. Eu sei que eu tenho um quartinho que eu seria bom eu abrir essa porta, mas eu não vou. Você foi sábia, meu. Eu não tô pronta. Porque tudo aquilo que eu via, eu já ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Entendeu? Minha mente, eu tô muito louca. Não. O cara não falou isso na pré-eleição lá? Não? Falou! Mas uma coisa é você falar, e uma coisa é você ver, você viver. Estar lá, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente fala. Pode falar, mas você tá no você umbral, tá né? Meu Deus! Porque a gente fala em ver, mas não é só ver, né? Você sente cheiros, meu podre, Deus. enxofre. Cheiros, que coisa. Quando você vai mesmo. Porque assim, aí uma hora que eu tava deitada, nossa, estão fazendo aqui um descarrego. Não é descarrego, estão passando fumacê gigante. Aí abria o olho, não tinha nada, Luiz. E eu sabe o que é mais louco? Porque assim, eu devia ter anotado. Porque vinha assim,
É, fumacê. Ah, isso daqui é uma erva que não sei o quê, isso aqui. A receita. E não tinha nada, cara. Mas o fumacê era em mim, entendeu? Tá, eu entendi. Não tava passando nada, não tava fazendo É, nada. é outro nível. É. E eu sabia, nossa, que cheiro. E aí tinha uma hora que eu tava assim, nossa, o fogo tá muito perto de mim. Abri o olho e tava todo mundo sentado, vomitando. Não, o fogo tá lá fora, do lado de fora, e eu tá dentro Então, do salão. Não É, tinha. não tinha. Mas eu senti muito fogo. Eu sentia a fumaça nos olhos, eu sentia o calor. Não tinha fumaça nenhuma. E o que entendeu? você atribui a isso? Como que você explica isso? Ah, então, limpezona. Limpeza, total. Mas assim. E o fogo transmutando ali pra E fechar o o olho ardia, entendeu? calor. Porque eu sentia o fumaça. É que você tava lá no fogo, meu. Você desdobrou e foi lá. Sim, tem Entendeu? isso, né? Tem essas. Mas Tecnicamente não era pra sentir, mas você tava sentindo. Aí quando você abre o olho, você se vê no seu lugar e fala, nossa, com um monte de cobertor, tremendo que nem uma. com frio, que nem. De onde vem esse frio, entendeu? Não, você põe 10 cobertas, não né? adianta, Não adianta, né? Aí eu pedia pra menina, traz mais um cobertor. Ela falou assim, esse é um frio normal. Eu falei, não é Não é normal. frio, é gelo. É né? gelo, é um gelo, é de gelo. dentro pra fora. Aí era engraçado que eu ficava assim, passando a mão no meu nariz, estava tudo quente. Eu falei, nossa, como que tá quente e eu tô com frio, né? É por isso que eu falo de dentro pra fora. É muito louco esse frio. É. E vem cá, quanto tempo você ficou assim, na força? Você viu seres nessa hora do frio, não? Não, então, a minha experiência, Luiz, porque aí que tá. Acho incrível quando as pessoas têm tudo isso. Meu mentor vem, falou isso, me deu uma mensagem isso. Assim, as minhas percepções são muito corporais, ou sinto que tá fazendo limpeza. Houve? Não ouço nada. Eu falei, meus mentores não estão aqui, sabe? Ei! Bom, eu falei, tanta coisa que eu já fiz, cadê eles? Cadê esses caras, né? Eles estão aqui de uma forma mas eles se apresentam de formas diferentes para as pessoas. Então, a única coisa que eu vi de diferente, até comentei com você, lá foi um felino branco. Agora eu não sei se era um leão branco, eu não sei. Um gatinho branco? Não era grandão, tá? Comparado a quê? Que coisa grande aqui. Aonde? Quem estava do lado dele? Não tinha ninguém, tava sentadinho assim, olhando. Podia ser um gatinho. Não era um gato. Eu tô brincando com você. Única coisa. Foi a única coisa mística. Tipo um felino albino. É. Ou era branco? É albino mesmo, não tinha cor não. É um branco, mas não sei nem se é branco, é um branco translúcido, eu não sei te explicar. Entendi. Pô, meu, você quer mais o quê, meu? Não, mas não é pra mim, tava lá. Tava no trabalho cuidando da galera, entendi. Não era meu, não. Entendi, agora eu entendi. Pensei que era teu, que só você tava. Não. Porque lá era de um monte de gente, né? Um monte de ser, né? Então, aí. Agora o que eu entendo é que a mestre, o ayahuasca, é isso, né? Ela vai. Pessoas que acho que são muito mentais, ela te pega no corpo tudo. mesmo. Te pega no corpo mesmo, pra você sentir. Mas não tem como negar que a coisa acontece. Tá acontecendo alguma coisa. E aí o que acontece também? Nos dias seguintes, muitos sonhos. Vai falando. Sonhos. As primeiras vezes eu tinha muito. E me fala o pós-ayahuasca, esse ritual todo com os albinos e seres e limpezas e umbrais. Então, essa é uma fase muito rica, que eu acredito que até 10 dias depois a cura vai acontecendo, né? Por isso que eu acredito que é muito importante você se preservar também. Mas você fala isso, obviamente. Eu tive muitos sonhos de conteúdos traumáticos que
ela vai te trazendo aquilo que você não consegue, talvez olhar na hora que você está na força. Eu acredito que é tão sábio que ela vai te trazendo em doses pequenas, assim, sabe? Então, tive sonhos de questões, de traumas. E também... Você fala sonhos e questões de traumas, você fala família, trabalho, aí vai, né? Tudo. Ancestral também. Não ancestral não, Mas pra aqui. mim, é mais aqui mesmo. Nesse plano. Então, eu acho que é importante, por exemplo, você procura se manter próximo, né? Daqueles que participaram e até se precisar de um auxílio, eu sei que você está próximo, mas, por exemplo, eu tenho até por essa questão hoje de ser terapeuta, eu mantenho minha terapia. E o meu terapeuta, ele também tá nessa área ele consagra o ayahuasca como uma forma dele de limpeza. Então eu vou levando os meus conteúdos para ele. E aí a gente vai organizando. Por isso que para mim é muito efetivo o ayahuasca. Ele é intenso. Hoje, um dia eu faço uma vez a cada trimestre, é bom para mim, né? Às vezes um pouco menos, mas é bom, porque para mim resolve, e aí eu digo mesmo, resolve muita coisa. Mas é muito rico uma semana, 10 dias pós-ritual de ayahuasca. Para mim vai trazendo muita percepção em sonhos, porque é um lugar que eu não tenho ainda controle. Ainda foi legal, hein? Estão trabalhando sonhos nisso. Psicodélicos, sonhos... Estudo. Paranauê continua. Porque eu não sei quanto tempo que a DMT fica no organismo. 8 horas? Eu não sei. É eliminado totalmente? O DMT a gente produz, né? Sim. Dizem que em grande quantidade quando você nasce. E quando morre. morre. Ou faz a passagem para ficar mais bonitinho. Na verdade, eu vejo essa história da ayahuasca, ela já está no teu corpo. Uhum. A gente fala, a cosmovisão indígena, uhum. O DMT é uma coisa, agora o espírito da ayahuasca é outra. É aí que tá. Quando você se conecta, por isso eu mesmo tomo muito pouca medicina, porque já tá. Luiz, você vê quanto que eu tomo, né? E você também, você entendeu? Parece que é só um fiozinho que é um gatilho para você parece que é um isqueirinho que só te ajuda a decolar o balãozinho. Lembra daqueles balãozinhos que você põe fogo? Uhum. É tipo isso, entendeu? No meu entendimento, nessa cosmovisão indígena, é isso. Então, a ayahuasca, eu costumo dizer que ela te mostra, ela te ensina um caminho. Aí a gente cai para neuroplasticidade. Uhum. Que é o que é fantástico. E aí, o que acontece? Você descobre o caminho. Então, se eu sou casado com você, por exemplo, e eu falo alguma coisa que te agride, e eu gosto de você mal, né, te deixar mal, eu mudo de repente e paro de fazer isso. Eu aprendo, depois desses 10 dias, vamos falar 10 dias, né? E eu aprendo a caminhar diferente, te olhar diferente, te respeitar diferente. E aí, eu não falo mais. E com o tempo, então, ele muda o meu comportamento, que eu começo a te ver diferente. A ayahuasca me curou neuroplasticidade. Então, esse espírito ajuda a fazer uma conexão neural diferente. E ressignificar alguns valores ou vícios comportamentais que eu tinha. Eu acho muito por aí. Então, o DMT, então não é o DMT que fica. Para mim, é esse lado mais espiritual. E consciencial também, que isso é uma expansão de consciência. De que você vai manter isso, tem uma decisão, tem um comprometimento, etc. Vai vendo no espelho como um ser idiota, de fazer mal para a esposa, tal. E um monte de coisas, de egos que a gente vai adquirindo, aprendendo, né? Durante, né? Você casa com um cara, daqui a pouco ele muda, né? E aí, cadê esse cara? Né? Mudou para esse lado torto para quê? Né? Então a ayahuasca tem esses benefícios e as pessoas não têm consciência disso. Cai muitas vezes em idolatrias, abdicando do poder pessoal, abdicando da sua consciência, colocando esse poder da mudança em outros
outras ordens aí, ou espíritos, ou, Uhum. né, seres e santos e tudo mais. Não, a gente faz isso também. Porque a ayahuasca ensinou lá atrás. Você aprendeu. Uhum. E aí, esse caminho, ele se multiplica em tudo, em todas as áreas. Se você aprender, cara, você começa a fazer isso com o filho, com isso, com aquilo, e tua vida muda. Sim. Por alto, né, por esforço. E a manutenção de tomar de vez em quando é legal quando você percebe que precisa tomar. Outra importância Fazer. para mim de uma das experiências que eu tive, que foi no começo do ano, é que o ayahuasca também te mostra que você não precisa viver ou ver o trauma. Ela te ajuda, através dessa neuroplasticidade, a fazer com que o trauma do teu corpo, ele se dissolva, sabe? E daí tem uma questão que não é que é mágico, mas quando você vai para um lugar que você sempre assustou, de repente, você olha e fala assim, cadê aquele susto? Não tem mais impacto. Não tem mais impacto. Você falou uma coisa Que, na interessante. verdade, é isso, né? Você aprende a fazer... Você vai para o supermercado, né? Que eu vejo isso, trauma. Você vai para o supermercado, você faz sempre aquele caminho. E tá tão condicionado que é automático. Aí, um dia, você percebe... Nossa, mas eu não preciso fazer esse caminho para ir para o supermercado, que, sei lá, um caminho que passa por um tiroteio, etc e tal. Aí você percebe que você pode ir mais para a direita e que você vai chegar no supermercado. Então, na verdade, eu percebi isso. Para essa questão que era um lugar, puxa, de dor. Não. E de repente, gente, cadê aquele susto todo? Aconteceu alguma coisa aqui. Você mudou de lugar. Mudei o caminho. O ayahuasca, e eu sei que foi Foi a ayahuasca, veio da ayahuasca. Parabéns! Ele foi, sei lá, tipo, 15, 20 dias depois, né? Teve essa essa sacada. Tem isso, assim, tem essa mágica? Tem, mas, Tem. mas também já tinha trabalhado esse conteúdo muito. Fiz hipnoterapia, regressão, já tinha tudo quanto é feito de terapias nesse lugar. Então, tem coisas que são mágicas, mas que talvez não é mágica, pode ser até que é científico, porque tem essa questão que você fala da neuroplasticidade, né? E tem uma questão, falando mais um pouco além, que você me lembrou 2 vezes, que o que era magia, hoje é ciência, muitas coisas. É verdade. Então, que os seres que colonizaram o nosso planeta, né, que vai cair no outro livro lá, eram os deuses astronautas, preciso até achar ele, ler de novo. Enfim, é ciência no fim. Sim, eles estavam, sei lá, estão Não sei tem quantos mil anos. além. Então, é ciência. E essas crenças e outras coisas estão caindo por água abaixo, entre aspas. Tem muita coisa caindo. E muita coisa caindo que a gente nem imagina. Enfim, não deixam a gente ver, na verdade, né? Entre aspas. A gente vê por causa das medicinas, mas... Então, é ciência. É ciência. Saca? Não A é gente mais... tá indo cada vez mais... A gente está conseguindo unir cada vez mais a ciência e a espiritualidade. É a espiritualidade. Então, a ayahuasca é ciência. Os indígenas, eles falam essa palavra. Em qualquer lugar do planeta. É ciência. A ciência do maracá, a ciência do tambor, a ciência do... Olha que palavra, isso aí eu vi há muito tempo atrás. Eu falei, por que esse cara que não sabe nem escrever o nome está falando ciência? Lindo, né? Sim. Agora, para encerrar com esse movimento maravilhoso, fala o que você faz exatamente como terapeuta. São tantas coisas. Então, seja breve, porque é aquela câmera. Sim. Vai que acaba a bateria. Fala de você. E depois eu quero... Você fala, oi Luiz, acabei. Aí depois você fala assim, mandar uma mensagem pro povo. Do coração, falando com o coração. Tá bom. Bom, como eu já disse na introdução, eu sou a Solange, eu sou filha do senhor Shigeaki Tamura, Helena Tamura. Eu já estou aqui nessa dimensão há quase 50 anos.
Durante 23 anos eu atuei nesse mundo corporativo. Eu segui o roteiro, o script como uma boa descendente de japonesas. Estudei na USP, me formei, trabalhei em multinacionais, tive uma carreira consolidada vencedora, eu diria. Sou muito feliz. 2 anos atrás eu fui para as Cordilheiras Andinas, encontrei uma senhorinha desse tamanho, que trabalhava com alguns seres pleidianos, mas também muito aterrada nesse trabalho junto com guardiões andinos. Ela fez um saravá em mim, minha vida mudou. Saí do mundo corporativo, assumi o meu propósito de estar trabalhando como terapeuta, mas antes disso eu sou oraculista. Eu recebi a mão do jogo ainda quando eu estava trabalhando no terreiro de Umbanda. Então eu tenho uma mentora espiritual, uma guardiã que tem a mão do jogo, e também tem uma cigana. Ambas não trabalham nessa parte tão, eu diria, tradicional, né, dentro dos oráculos. Elas trabalham um pouco além disso, elas vão mostrando por que você passa, pelaquilo que você passa, os desafios. Tem essa parte mais de previsão, mas a previsão ela é consequência daquilo que você é. E hoje em dia, eu percebo, né, que a gente está muito preocupado em ter e fazer. Mas o ter e o fazer, ele vem muito desse lugar de quem você é, daquilo que você faz para ser. E não é para fazer. Aquilo que você é, você é. Você só precisa estar cada vez mais conectado com aquilo que você é, com o propósito da sua vida. Então não é sobre fazer ou ter, é sobre ser. Gratidão, que lindo. E aí? E é isso. E é isso? E é isso. Gratidão a você. Gratidão você por vir aqui à nossa casa. Gratidão a Babi. Dizer que vocês foram meus presentes de 2024. Você Muito também. feliz mesmo. Trazendo alegria. Você né? também. Rausch. Rausch. Quero agradecer a Babi Bonani. Gratidão, Babi. Isso aí, grava. A vergonhosa. Barbarosa. Né? A taróloga e tudo mais. Sim. E operadora de... Tudo. Gratidão. Gratidão, filha querida. Quero agradecer agora, falando sério, além do CNPJ, né, o Grupo Serve, a Daniel Estrela, que eu não falei no começo, mas também, obviamente, a Felipe Cassola, Raíssa, Gabriel, todos Cassola, a Nenê Cassola e a família toda que sempre me acolheu, acolhendo a minha filha também, minha família aqui. E esse projeto aqui nesta casa se encerra, mas começa um novo ciclo. Desde que eu queria falar para vocês, os ciclos eles iniciam e terminam. É natural isso daí, tá? Então não vamos ficar tristes, vamos chorar e sim, vamos para cima, vamos continuar fazendo lá no espaço Reconexão do Ser, com a nossa querida Solange também, com a Sandra, que também encerrou hoje aqui com a gente, gravou. E de outro formato, outro cenário, outro tudo, e vida que segue, gente. Fiquem com essa mensagem na prática. Os próximos serão lá no espaço e com muita energia, com muita força, com muito amor. Gratidão. Rausch. Ficou legal esse final? Eu só falei.